Queridos, abramos nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio, no capítulo 18. A partir do versículo 15, dos versículos 15 ao 22. Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 15 ao 22. Acompanhe comigo. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Queridos, nós temos visto, em alguns domingos, pelo menos um pouco sobre o livro de Deuteronômio. Graças a Deus, a igreja presbiteriana é uma das igrejas que busca primar pela exposição bíblica, um sermão expositivo e também sequencial, para que a igreja seja alimentada e conheça o livro, e quando estiver estudando, meditando em casa, ela saiba como estudar, como meditar e como ler. Então temos visto que esse livro aqui é importantíssimo dentro da revelação progressiva de Deus. Ele é citado tanto nos outros livros do Antigo Testamento, quanto também há muitas citações de Deuteronômio no Novo Testamento. E como vimos no último sermão que eu preguei, no capítulo 8, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo também citou Deuteronômio quando foi tentado ali no deserto. E no decorrer do Novo Testamento, Paulo cita, Pedro também cita, e outros também citam Deuteronômio. Eu quero que vocês atentem comigo aqui então, que esse também é um dos textos que anunciam de forma direta, o ministério de Cristo como profeta. Não simplesmente como profeta, mas o maior de todos os profetas. Aquele que inclusive dava a sua palavra aos profetas para que eles profetizassem. Porque, como temos visto, tanto a lei quanto aquilo que fora profetizado pelos profetas, em muito, apontava para Cristo. Apontava para a sua vinda, para o seu sacrifício, para o que ele faria na cruz, E são livros preciosos. Eu quero reiterar aqui o que falamos de uma vez passada. Estudem este livro, Deuteronômio, e vocês vão descobrir preciosidades do Evangelho da Graça de Deus, já aqui na Primeira Aliança, no Antigo Testamento. Então, como rapidamente uma panorâmica, nós temos visto que Deuteronômio se caracterizou como um tipo de renovação da aliança. Moisés estava ali diante daquela geração que não conheceu o Egito. Alguns ou não haviam nascido lá, ou então eram muito crianças, talvez de colo, quando saíram do Egito. E então, naquele momento aqui, depois de 40 anos, eles estão agora diante de Moisés, e há ali uma renovação da aliança com eles. Moisés repetiu as leis para eles. Houve ali desdobramentos e desenvolvimento dessas leis, e o Senhor continuou ali a falar e a guiar aquele povo, preparando-o através de Moisés, para que eles então entrassem na terra prometida. Como eles deveriam proceder ao entrar naquela terra que o Senhor prometeu a eles e aos seus pais. Então, os princípios fundamentais
de toda a lei, dos mandamentos, eles estão nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. E eles se expressam no relacionamento que o Senhor decidiu ter com o homem. Lembrando, a primeira parte, que vai do 1º ao 4º mandamento, diz respeito diretamente ao Senhor. E do 5º até o 10º mandamento diz respeito aos relacionamentos interpessoais do homem para com o seu próximo. Isso aqui foi ensinado novamente por Moisés. Durante o Antigo Testamento, sempre era lembrado pelo Senhor ao seu povo. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo vem e novamente reafirma esses mandamentos. Eu quero que você observe comigo aqui que nesse trecho, como eu falei, Moisés vai falar diretamente sobre o Senhor Jesus Cristo. E eu quero que vocês observem comigo aí os versículos 9 ao 14, só para nos situarmos em termos de contexto, porque veio aqui essa direção e instrução do Senhor ao seu povo através de Moisés. Observem comigo a partir do 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, os povos que habitavam a terra, que eles estavam ali prestes a possuir e a entrar, eram politeístas. Eles eram idólatras, eles adoravam a muitos deuses, as entidades. E eles tinham todo tipo de prática mágica, de adivinhação. Eles eram agoureiros, necromantes, consultavam mortos e faziam todo tipo de sacrifício. Inclusive, sacrificar crianças aos deuses. Talvez não seja muito claro aqui, mas nós vamos observar, eu quero que você lembre de um rei chamado Manassés, que foi um dos reis de Judá. Manassés foi agoureiro, ele foi feiticeiro, ele adivinhava pelas nuvens, mesmo tendo conhecimento da lei do Senhor. E ele queimou seus filhos a um deus chamado Moloque. Provavelmente era um deus, um desses antigos, que eles passavam os filhos no fogo, ou sacrificavam seus filhos no fogo, a esse deus chamado Moloque. Percebam que mesmo o Senhor advertindo o seu povo, não simplesmente alguém do povo, mas um rei que se assentou no trono, não deu ouvidos às palavras do Senhor e sacrificou seus filhos a um deus pelo fogo. Então, esses povos tinham essas práticas pagãs de adivinhação e faziam todo esse tipo de adivinhação, de feitiçaria, de magia, porque eles tentavam com isso forçar as divindades a dar aquilo que eles queriam. Eles tentavam com isso fazer com que as divindades lhes fossem servos, fizessem o que eles queriam, cedessem aos seus desejos e caprichos, às suas vontades. Então o Senhor vem e expressamente proíbe a Israel de praticar essas coisas, não se misturarem com esses povos e não praticarem estas coisas. O Senhor, então, ao invés de ter esses feiticeiros, agoureiros, o Senhor levantou profetas. O Senhor levantou profetas para falarem ao seu povo, para dizerem ao seu povo qual era a sua vontade. Eles não iriam adivinhar, eles não iriam usar pedras, encantamentos ou qualquer outra coisa desse tipo para dizer qual era a vontade de Deus ao seu povo. O Senhor então diz: vocês não vão proceder desta forma. Mas ele dá essa ordem expressa a Moisés aqui dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então o Senhor deu ordem para que esses povos fossem exterminados, porque eles pecaram, e o seu pecado, neste aspecto, encheu o cálice da ira do Senhor sobre eles. Israel seria usado para remover aqueles povos da terra, para destruírem aqueles povos e para tirarem o pecado daquelas terras, introduzir ali então o seu povo. Israel seria instrumento da ira de Deus sobre aqueles povos, e eles não deveriam se misturar com aqueles povos. O Senhor prometeu falar claramente ao seu povo,
de maneira direta, de maneira clara, numa linguagem que o seu povo entendesse. E não, às vezes, com linguagem de mistério, com enigmas, como estes aqui dos povos faziam. Com enigmas, se passando por sábios, por inteligentes, ou que tinham algum conhecimento muito alto que os seres humanos normais não conseguiriam alcançar. Os profetas do Senhor não seriam assim. Eles seriam diferentes. Então, esses tipos aqui que nós vimos que estão relatados, por exemplo, passar os filhos pelo fogo, o adivinhador, o prognosticador e agoureiro, eram os que praticavam a adivinhação. Literalmente a adivinhação. O feiticeiro e o encantador eram aqueles que usavam ervas ou drogas para fazerem magias, e com isso aprisionar ou enlaçar aqueles a quem lhe lançassem o feitiço ou a magia. Só para vocês terem uma ideia, desde quando somos crianças, e aqui os pais vão lembrar disso, na TV, nos comics, nos gibis, nós vemos histórias de heróis, mas dentre esses heróis existem aqueles que também usavam de magia. Eu vou cutucar aqui os mais experientes. Quem não lembra de Mandrake? Aquele mago que fazia seus shows, suas apresentações. Aqui as novas gerações, talvez, que não viram, talvez, pelos gibis, mas viram pelos filmes, os X-Men. Existem magos também, mágicos ali entre eles. Inclusive, um é chamada de mágica, pelo menos nos comics, nos gibis. E nós vemos em filmes medievais, em filmes que chamam a nossa atenção, eles sempre colocam essas coisas aí no meio dos filmes. Por quê? Porque isto revela, de certa forma, expressa o que está no coração deles. Que tipo de crenças eles têm. Uma outra coisa, trazendo um pouquinho para o século XXI. Quando se fala, por exemplo, em magia negra, questão de evocar espíritos, qual é, pelo menos na nossa mente aqui, qual é a primeira capital, ou qual seria a capital brasileira que vem à mente de vocês? Talvez muitos aí pensam já, Salvador. Eu vou dizer a vocês que não. Não é Salvador. Primeiro porque eu estive lá. E alguns aqui já moraram lá e sabem disso. A capital número 1, preste atenção, a capital número 1, que tem questão de terreiros e tudo mais, é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ficaram chocados? Pois é. São mais de cerca de quase 3.500 terreiros lá em Porto Alegre. Segundo lugar, Rio de Janeiro. Você que já foi por lá ou conhece alguém lá, quando diz, olha, eu vou ali no Barracão. O Barracão é o terreiro. Aí sim, em terceiro lugar, vem Salvador. E aí tem São Luís também do Maranhão, aquela parte de Bacabal e outras partes ali do interior. São muito fortes também nesse aspecto. Prestem atenção numa coisa. O Senhor falou isso aqui no passado ao seu povo daquela terra. Mas isto é algo presente em toda a terra. Nosso país também é muito forte nessas coisas. É um país misticista. É um país sincrético em termos de religião. O sincretismo religioso paira em nosso país. Então, desde aquela época, o Senhor já advertia o seu povo para terem cuidado e não se aproximarem dessas práticas. Então, os necromantes, os mágicos e consultadores de mortos eram os que invocavam o mundo dos espíritos, o reino dos mortos. Nos versículos 9 ao 14, como vimos aqui, então o Senhor enumerou essas práticas como proibidas. Nos versículos 15 ao 18, o trecho que nós lemos, o Senhor explicou o ofício do profeta do Senhor, que falaria claramente ao seu povo. Nos versículos 19 a 22, proferiu as consequências daqueles que rejeitarem a palavra profética ou corromperem o ministério profético. Então, nesse texto lido, em suma, nós vemos que, sem dúvida alguma, ele aponta majoritariamente para o grande e maior profeta de todos, que foi o Senhor Jesus. E eu quero que você observe comigo aqui, nesse trecho, primeiro. Cristo, sem dúvida alguma, ele foi o maior dos profetas. E aqui, como vemos em primeiro lugar, o profeta do Senhor foi levantado do meio do seu povo, nos versículos 15 ao 17. Quando ele diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então preste atenção nisso. Deus resolveu se comunicar com o homem numa linguagem que o homem entendesse. Como ainda não havia toda a revelação que o Senhor daria ao homem, então ele falou através dos seus profetas. No período patriarcal, ele falou com alguns de maneira direta. Ele falou diretamente com Abraão, ele falou diretamente com Noé, ele falou com Abel, falou com Caim, com o próprio Adão, com Eva, ele falou diretamente com ele.
Mas quando vem esse período aqui em que o povo começou a ser formado, o Senhor estabeleceu falar com o seu povo através dos seus profetas. Os seus profetas falariam a palavra de Deus, diriam ao seu povo qual era a vontade de Deus, para que o seu povo então a cumprisse. No Monte Sinai, o povo presenciou um momento de, digamos assim, espetacular, extraordinário, que eles nunca tinham visto antes. Quando eles estavam recebendo ali as leis, ali no monte começou a haver trovões, relâmpagos, e eles tiveram muito temor, ficaram com medo e disseram, olha, não vamos nos chegar aí. Moisés, você vai, você ouve, depois você vem e fala para nós. Nós não queremos morrer. Estamos com muito temor. Você vai, ouve, depois você vem e fala para nós. Você pode ler depois isso em Êxodo, no capítulo 20, versículos 18 a 21, ou então em Deuteronômio mesmo, no 5º capítulo, versículos 22 ao 27. Então, em contraste com aquelas práticas pagãs, o Senhor estabeleceu o ofício do profeta, através de Moisés. Moisés foi quem estruturou os ofícios de profeta, de sacerdote e também rei. Porque Moisés foi um regente, ele foi um tipo de governante do povo durante um bom tempo. Então, ele determinou aqui uma linhagem de profetas que falaria aquilo que o Senhor mandou falar ao seu povo. Então, por que linhagem? Como falamos, embora ele fale aqui, seja claro que Cristo é apontado aqui, mas uma linhagem aqui a partir de Moisés começa, de profetas que ouviriam as palavras de Cristo, as palavras do Senhor, e as falaria ao seu povo. Depois de Moisés veio Josué. Depois do período de Josué, mesmo no período dos juízes, o Senhor foi misericordioso e em um momento ou outro levantava alguém para falar da parte dele, para restaurar ali então a adoração, trazer de volta os ouvidos do povo a voz do Senhor e então guiá-los em retidão de acordo com a vontade do Senhor. Vamos ver então dos ministérios dos profetas, chamados maiores, outros menores, que vocês conhecem, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e tantos outros. A vontade de Deus ao mundo, então, seria dada não através de adivinhos, magos ou invocadores de mortos, mas seria dada por seus profetas, enviados pelo próprio Senhor. Em segundo lugar, o Senhor levantou profetas, que falaram palavras com autoridade divina. Veja aí versículos 18 e 19 comigo. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, a partir de Moisés, esse ofício foi estabelecido, e nós vemos que vários deles surgiram aqui. Josué, em dado momento, quando fala ao povo, diz, olha, nenhuma das boas palavras que o Senhor nosso Deus nos deu caíram. Nenhuma delas falhou, todas sobrevieram, todas aconteceram. Ele estava ali evidenciando a fidelidade do Senhor. Se você observar depois, no livro de Isaías, por exemplo, no 6º capítulo, quando ele é chamado, nos versículos 8º e 9º, depois ali em Jeremias, capítulo 1, no 5º versículo, depois o 9º, depois em Ezequiel, no capítulo 2º, do 1º ao 4º versículo, depois do 7º versículo, em suma, vocês vão ver e conferir que o Senhor vai colocar as palavras dele na boca dos seus profetas, e estes falariam a palavra do Senhor ao povo, ou às nações a quem aquele profeta fosse enviado. E quando o profeta falava, poderia ser às vezes no começo e no final, ou às vezes no começo. Assim diz o Senhor. Não partia dele a palavra. A autoridade não era dele. A autoridade era do Senhor. A palavra era do Senhor. Assim diz o Senhor. Veja no versículo 19. Quando alguém tem que prestar contas, é porque ele tem a obrigação de cumprir. Israel, como povo da aliança, tinha de obedecer os mandamentos do Senhor e seria cobrado por isso. Esta prestação de contas aqui, de maneira direta, foi para o povo de Israel. Mas como princípio, ela permanece para o povo da aliança. Porque o profeta do Senhor continua falando, inclusive a nós, hoje. Todo aquele que, debaixo da autoridade do Senhor, vocacionado pelo Senhor, subir a um púlpito como este, ou que falar e abrir a palavra do Senhor, falando, explicando sua palavra, ele ali vai ser usado como boca do Senhor.
mas somente se ele falar a palavra do Senhor. Se ele explicar e se ele expuser o que está aqui na palavra do Senhor. E não alguma coisa da sua mente ou do seu coração, mas a palavra do Senhor. Lembrando aqui sobre o próprio Senhor Jesus agora, no Evangelho de João, no 5º capítulo, versículos 45 a 47, o Senhor está ali conversando e vai dizer, olha, Moisés testemunhou a meu respeito, Moisés falou sobre mim, estava escrito lá atrás. Nós precisamos prestar atenção. E uma coisa importantíssima para nós. Nós precisamos aprender a ler, meditar nas Escrituras e ver as Escrituras como um todo. Isso requer tempo, isso dá trabalho, mas isso é edificante para nós. Isso ajuda a nos transformar, a nos moldar o coração. Isso nos enche do conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, quando você começa a ver velho e novo, vocês vão começar a ver que realmente é uma palavra que tem unidade, que é perfeita, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Uma parte que talvez não seja entendida aqui, um pouco mais à frente será entendida. É o princípio que nós chamamos de Escritura explica a Escritura. Nós precisamos praticar estas coisas. Então, esse dever para com Deus é reafirmado em vários outros textos do Antigo Testamento, tanto para Israel como para todos os habitantes da terra. Em Josué, novamente falando sobre ele, no capítulo 24, quando ali novamente, de maneira semelhante ao que Moisés fez aqui, Josué está ali diante do povo, fazendo uma renovação da aliança. Olha, a quem vocês vão servir? Aos deuses que serviram vossos pais além do Eufrates ou ao Senhor? Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo então respondeu, não, de maneira nenhuma. Não seguiremos outros deuses. Seguiremos ao Senhor e ouviremos a sua voz e obedeceremos. No decorrer dos textos, como no Salmo 33, esse princípio de ouvir a voz de Deus, ele é estendido a toda a terra, a todas as nações. Salmo 33, nos versículos 8º e o 9º, vai dizendo, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo veio a existir. Ele ordenou, tudo passou a existir. Ele criou tudo. A voz do Senhor é a voz que permeia toda a terra. É a voz que dá instrução e direção a toda a terra. Agora, é um mundo caído. Os homens estão em rebeldia e não vão ouvi-lo. Mas haverá o dia em que eles vão prestar contas de tudo que eles ouviram e não obedeceram. Tanto do povo da aliança, como daqueles povos que habitam a terra. Em Eclesiastes, nós vemos no final, no capítulo 12, que ele ali vai dizendo, olha, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque chegará o dia em que ele vai trazer à luz todas as coisas, todas as obras, tenham sido boas ou más. Nada ficará em obscuridade, nada ficará sem ser revelado e colocado naquele dia. Então, o povo da aliança deveria obedecer às palavras da lei, porque eram e são as palavras do Senhor, as palavras de Yahvé. Então, esse profeta levantado pelo Senhor, aqui realmente Cristo, ele dará cabo dos falsos profetas. Versículos 20 a 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Um verdadeiro profeta do Senhor, ele seria leal, fiel à aliança. Tudo que ele falasse seria confirmado, seria confiável, e se veria cumprindo no decorrer da história. A fidelidade, aquilo que o Senhor havia falado, era esperado de um profeta. Ele não falaria nem a mais, nem a menos. Ele não teria devaneios. Ele se policiaria para não cair em vaidade, ou dizer alguma coisa a mais, ou alguma coisa do seu próprio coração. Porque se ele o fizesse, o Senhor cobraria dele. Naquela época, as palavras que o Senhor falava não evocavam algum tipo de magia. Tudo bem, houve aquele episódio da nuvem. O Senhor falou da nuvem, houve trovões, relâmpagos e algo extraordinário. Mas quando o Senhor mandava seus profetas, não era assim. O profeta do Senhor não surgia, talvez de uma nuvem de fumaça, ele jogava uma bola e surgia. Não. Ele era enviado pelo Senhor, ele chegava num lugar andando. Houve um momento ou outro em que um foi trasladado
Houve algo sobrenatural, literalmente, mas um ou outro. Não era a prática, não era a regra. O profeta do Senhor era alguém simples, que falava de maneira que o povo conseguia entender. Era alguém que transitava entre o povo. Havia o testemunho do povo, do seu caráter, de quem ele era. Foi assim com os profetas do Senhor. Então, um verdadeiro profeta falaria aquilo que o Senhor mandou falar. Eu quero que você volte comigo aí algumas páginas e vá para o capítulo 13 de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 13. Veja do 1º ao 5º versículo. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, que vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. O Senhor é claro em sua palavra. Ele diz quem é um profeta, um verdadeiro profeta que ele enviar. Aquilo que ele falar vai acontecer. Mas, caso não aconteça, esse profeta agiu com soberba, com vaidade, com arrogância, ele será morto. Há um caso interessante que nós vemos no livro de Jeremias. Jeremias teve um ministério profético que, sem dúvida alguma, eu não gostaria de ter, e sem dúvida alguma, se você fosse profeta, também não gostaria de ter. Jeremias, primeiro, foi comissionado pelo Senhor. O Senhor disse, olha, primeiro, você não vai se casar. Segundo, você vai falar, e ninguém vai te dar crédito, ninguém vai ouvir tua palavra. Jeremias, não dá para mim, eu não passo de uma criança, coloca isso aí para outro. Olha, coloca para Isaías, que é um nobre, ali, da corte. Coloca para Ezequiel, não. O Senhor disse, Jeremias, vai ser você. Eu vou pôr as minhas palavras na tua boca. Eu vou te fazer como um muro de bronze, como uma fortaleza. Você vai ser meu profeta. Jeremias falou por anos e anos. Ninguém deu crédito a ele. Inclusive, você pode ler depois também o livro de Jeremias. Você vai ver que surgiu um falso profeta, chamado Ananias, que dizia ao povo, que isso, haverá paz. O Senhor vai subjugar os caldeus, a Babilônia. Ele já os destruiu. Nós não seremos entregues a esse povo. Enquanto Jeremias dizia, olha, o Senhor mandou dizer que é melhor se render, deixar tudo arrumado e se entregar, porque vai ser mais fácil, vai ser melhor. Esse profeta deu um soco em Jeremias, diante do povo. E disse, isso é um mentiroso, o Senhor não vai fazer isto. Jeremias então levanta e, usado pelo Senhor, diz, olha, dentro de 1 ano você vai morrer. Você pode depois ler o livro de Jeremias. Ele vai falar sobre a questão também dos falsos profetas no capítulo 14, depois no capítulo 23, depois no capítulo 30. E você vai ver, sobretudo no capítulo 28, qual foi o destino desse homem, desse falso profeta chamado Ananias. Ele foi morto, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. Nem os seus servos, nem os seus filhos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Um verdadeiro profeta ouviria a palavra do Senhor e diria, assim diz o Senhor. E o próprio Cristo também vem lá no Novo Testamento em Mateus e ele adverte o seu povo quanto aos falsos profetas. Você pode depois, numa leitura atenta e com calma, ver no Evangelho de Mateus, no 7º capítulo, dos versículos 15 ao 23. Alguns tiveram aqui mesmo na terra a sua paga, como Ananias, em Jeremias 28. Outros receberão toda a condenação no grande dia do Senhor.
Porque naquele trecho você vai ler, ali em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 15 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E ele vai dizer que naquele dia muitos chegarão e dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome falamos outras línguas, expulsamos demônios. E o que é que o Senhor vai dizer? Explicitamente vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. O Senhor é verdadeiro em suas palavras, e o Senhor cumpre cada uma das suas promessas. Então, lembrando, um profeta do Senhor, primeiro, ele seria levantado do meio do povo, ele seria do povo de Deus. Segundo, ele falaria com autoridade divina, não com sua autoridade. E em terceiro, o profeta do Senhor, Cristo Jesus, o próprio Deus, dará cabo daqueles que forem falsos profetas. Meus irmãos, que aplicações nós podemos ter para nós deste texto? A primeira coisa, como povo da aliança, como igreja de Deus, nós precisamos nos encher da palavra de Cristo. Nós precisamos transbordar, fazer transbordar os nossos corações da palavra de Cristo. Porque lá com Paulo ele diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em todo lugar da Escritura, no Velho Testamento e no Novo Testamento, o Senhor vai instruir seu povo e dizer ao seu povo, conheça a minha palavra, ouça a minha palavra. O Senhor é muito claro em dizer isso. Nós precisamos atentar para isso, porque não atentar para essas coisas é não ter cuidado com a própria vida. Porque a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, primeiro são para a sua glória e para o nosso bem, da nossa família, dos nossos amados, da nossa igreja e também da terra. Quando deixamos de ouvir as palavras do Senhor e damos ouvidos a outras palavras de outros, entramos em muitos apuros. Sim, entramos em muitos apuros. Então precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, e nos encher da palavra de Cristo. Segundo, você pode dizer, eu não tenho tempo, meu tempo é muito escasso, meu tempo é muito pequeno, é muito curto. Eu não consigo ler a palavra. Me permita colocar uma coisa para você aqui, com todo amor e com todo carinho. Deixe de desculpa esfarrapada. Pare com essas desculpas esfarrapadas de dizer que você não tem tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe essa mentira da carne e maligna e com seriedade, pegue sua Bíblia, comece a ler, a estudar e meditar. Porque para aquilo que você realmente quer e você gosta, você tem tempo. Não venha me dizer que você não tem tempo para a palavra de Deus. Porque se você disser assim, você está agindo como um mentiroso, como uma mentirosa. Porque para aquilo que tem real valor para nós, nós arrumamos tempo. Então deixe de desculpa esfarrapada e de maneira séria, pegue a palavra de Deus, leia, medite e pratique. Porque o destino daqueles que são falsos profetas será também o teu, se você não fizer isso. Atente para a palavra do Senhor. Não brinque com a palavra do Senhor. Não brinque de dizer que é crente quando você não tem tempo com a palavra de Cristo. Deixe de ser um mentiroso, deixe de ser uma mentirosa. Pare com desculpas esfarrapadas. Para aquilo que nós realmente queremos, nós arranjamos tempo. Se a palavra de Deus é preciosidade, é riqueza para você, você vai arranjar tempo. Se você está em pecado nisso, a hora de se arrepender é agora. No teu coração você pode agora se arrepender, pedir graça e começar a colocar em prática. Aprender a ler, a meditar e a conhecer a palavra de Cristo. Se é que você faz parte da igreja. E quando eu falo isso, se você faz parte do corpo de Cristo, do povo da aliança. Se você foi salvo, se você nasceu de novo. Terceiro, as palavras de Cristo são muito claras. E elas têm todos os princípios para as nossas vidas. Estamos às vezes em muitos apuros, porque talvez estamos insistindo em ouvir outras palavras que não as palavras do Senhor. Palavras que vêm do nosso coração enganoso e corrupto. Palavras que vêm de vãs filosofias. Palavras que vêm de, porque isso aqui é o que todo mundo faz. Porque isso aqui é a cultura. Porque isso aqui é não sei o quê. Pare com isso também. Ouça a palavra de Cristo. Ouça a palavra de Deus. Não dê ouvidos ao próprio coração, ou a vãs filosofias, ou a outros. Ouça a palavra de Cristo e a coloque em prática.
Muitos estão dando ouvidos a adivinhos, agoureiros e consultadores de mortos. Parece impossível, talvez, aos nossos ouvidos, mas existem adivinhos e agoureiros gospel. Vocês sabiam disso? Eu sei que sim. Às vezes no grupo vai dizer, olha, vamos na casa de fulano de tal, porque vai ter uma reunião ali de oração e tem a irmã fulana que ela, quando começa a falar, ela diz toda a tua vida. Ou então o irmão fulano que ela vai dizer toda a tua vida, ele vai dizer toda a tua vida. E ele vai dar uma palavra para ti. Ou então, olha, liga no programa tal, no canal tal, porque ali ele vai falar. Ou então coloca lá no rádio, coloca lá, ajusta lá, porque ele vai falar para a tua vida. E a palavra de Deus serve para quê, então? Para quê, então? O Senhor nos deu a sua palavra, de maneira muito clara, que nós podemos ler, que nós podemos entender. E se você não puder entender, você tem pastores, presbíteros, homens que foram colocados pelo Senhor para te ajudar a entender e conhecer a palavra de Deus. Por que procurar estas fontes, que são ditas fontes iluminadas, ou de pessoas que têm vocação especial? O Senhor nos fala pela sua palavra. Com as devidas proporções guardadas, o ministério profético no meio do povo de Deus continua, através daqueles que proferem a palavra de Deus, que foram vocacionados por Deus para isto, como os seus pastores. E aí se incluem pastores e presbíteros. Precisamos levar a sério a palavra do Senhor e aqueles que foram comissionados pelo Senhor para ensinar e pregar a sua palavra. Tenham cuidado com aqueles que chegarem talvez diante de você e disseram, olha, eu tive um sonho com você. Eu digo, que isso? Alguns vão bater na madeira, né? Que isso, rapaz? Negócio de sonho comigo, que história é essa? Olha, eu sonhei que você estava assim, assim, assim. Ou então, rapaz, olha, eu tenho uma palavra para você. Tenham cuidado com esse tipo de coisa. Tenham muito cuidado. Porque há muita gente aí entrando em confusão, em tremendos prejuízos, porque estão dando ouvidos a esse tipo de coisa. O coração humano gosta dessas coisas. O coração humano gosta de uma coisinha sobrenatural aqui e uma outra ali. O ser humano é dado a isso. Tanto eu quanto você. Nossos pensamentos são corrompidos. Nossas emoções são corrompidas. A nossa vontade é corrompida. Estamos sujeitos a falhar e a pecar em muitas coisas. Nossa percepção também é corrompida. Nossas interpretações também não são perfeitas. Cuidado com pessoas que chegarem diante de você dizendo que tiveram um sonho ou que tem uma palavra para dizer para você. Se ele vier a você e disser essa palavra, olha, eu tenho uma palavra para dizer a você assim, assim, meu irmão, minha irmã, se realmente o Senhor te mandou, se o Senhor te mandou, se realmente acontecer, que o Senhor te abençoe. Mas se você está falando do próprio coração, por vaidade espiritual, ou para querer aparentar alguma espiritualidade, que o Senhor tenha misericórdia de ti, porque o teu destino é a morte. Ninguém pode dizer que vai falar em nome do Senhor, quando está falando do próprio coração, da própria cabeça. Tenham muito cuidado com essas coisas. Mais uma vez eu digo, com Deus não se brinca, com a palavra de Deus não se brinca. Tenham muito cuidado. Os filhos devem ser educados pela palavra de Cristo. E aqui eu quero abranger a aplicação, evocando o 6º capítulo daqui de Deuteronômio. Se vocês não colocarem as palavras de Cristo na mente e no coração dos filhos de vocês, o mundo vai colocar. A escola vai colocar. A universidade vai colocar. Criem os filhos de vocês no temor do Senhor, conhecendo as palavras de Cristo, aquilo que Ele mandou dizer ao seu povo, aquilo que Ele deu para que o seu povo conhecesse, soubesse e por ela vivesse. Quando estiverem com eles, leiam a palavra quando estiverem com eles no berço, quando estiverem com eles assentados na mesa. Cantem canções de louvor a Deus quando estiverem embalando-os para colocar para dormir. Ou quando ele estiver com medo de chegar chorando para você, coloque no braço. Cante a palavra de Cristo, fale a palavra de Cristo. Ensine o teu filho desde criança, desde o braço, a conhecer a palavra do Senhor e a temer ao Senhor. E a não se contaminar com outras coisas. A ter a mente protegida com a palavra de Cristo contra essas coisas que ele vai encontrar aí afora.
chegará o dia da prestação de contas. Pastores, presbíteros, aqueles que ensinam a palavra de Deus, vão prestar conta daquilo que ensinaram. Os pastores devem falar aquilo que está na palavra de Deus. Os presbíteros também. Os professores de escola dominical também devem falar aquilo que está na palavra de Deus, de acordo com a lição que tem sido ensinada. O Senhor vai nos pedir contas um dia. Esse dia vai chegar. Por isso, todas as coisas em nossa vida devem ser guiadas pela palavra de Cristo. Porque se não forem, vai chegar o dia de prestação de contas. E eu e você vamos prestar contas, se nós cumprimos ou não as palavras do grande profeta do Senhor, as palavras de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a graça de ouvir, de amar, de conhecer as palavras do Senhor, os seus mandamentos, e colocar em prática em nossa vida. Se a tua orelha foi puxada hoje, amém. A minha também foi. Vamos nos arrepender. Vamos colocar em prática. Vamos pedir ao Senhor misericórdia e graça para andarmos em seus caminhos. Vamos orar? Ó Senhor, te clamamos por tua graça e por tua misericórdia. Ó Senhor, precisamos de ti para todas as coisas em nossas vidas. Senhor, não nos deixes ser mentirosos na prática. Não nos deixes, Senhor, nos fiarmos em desculpas esfarrapadas para não estudarmos, não meditarmos a tua palavra, não conhecermos a tua lei. Senhor, somos o povo chamado pelo teu nome. E precisamos fazer jus a isso, precisamos honrar. Porque nós não podemos brincar com o Senhor. Te pedimos que o Senhor nos perdoe. Te pedimos que o Senhor nos purifique com o sangue do Senhor Jesus. Te pedimos graça e o teu poder para sermos verdadeiros diante do Senhor acima de tudo. Na intimidade, na integridade do nosso coração. Senhor, eu te peço por cada irmão e irmã aqui. Por cada família, Senhor. Por cada criança de colo. Por cada uma das que correm aqui. Adolescentes, jovens, os adultos, os mais idosos. Senhor, tem misericórdia do teu povo aqui. Senhor, enche-nos da tua palavra. Faz-nos transbordar, Senhor, da tua palavra. Para que sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Servos e servas verdadeiros. Filhos e filhas amados pelo Senhor, que buscam fazer a sua vontade. Que seja assim com cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar aqui à frente o casal Washington e Daniela Catão com a pequena Vitória. Teremos aqui um momento de batismo infantil. Então, essa família aqui, Vitorinha vai ser batizada agora. Temos também como povo da aliança, como igreja de Cristo, a igreja que faz parte da nova aliança feita no sangue de Cristo. Esse é um momento muito especial sempre para nós. Na primeira aliança, o Senhor ordenou que o seu povo circuncidasse os seus filhos. Geralmente eles circuncidavam os filhos ao 8º dia, porque aquilo era a marca, o selo, que dizia que aquela criança fazia parte do povo da aliança, fazia parte da promessa de Deus. Na nova aliança, Cristo nos dá um novo sacramento que substitui a circuncisão, que é justamente o batismo. E alguns podem perguntar, por quê? Porque nós cremos, pela palavra de Deus, pela interpretação dos nossos símbolos de fé, que os nossos filhos, eles já fazem parte da família de Deus, eles já fazem parte da aliança. E no devido tempo, eles pessoalmente terão um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eles pessoalmente vão nascer de novo, vão afirmar e confirmar isso nos corações e vão professar a sua fé. É por isso que nós fazemos isto, o batismo infantil. É claro que a responsabilidade sobre a criança
ela recai sobre os pais, Washington e Dani. Vocês prometem se responsabilizar pela educação na reta justiça, na palavra de Deus, na vida de Vitória. Vocês prometem ler a palavra de Deus com ela. Vocês prometem ensinar a palavra de Deus a ela. Vocês prometem orar com ela, ensiná-la a orar, ensiná-la que existe apenas o único Deus, o único Senhor e Salvador. Vocês prometem cuidar e proteger o coração dela com a palavra de Deus, orando, procurando livrá-la do mal, das vãs filosofias, sentando com ela, conversando com ela, tendo tempo com ela. Essa é uma promessa que vocês fazem acima de toda e qualquer coisa ao próprio Deus. E é a Ele que vocês vão prestar contas se vocês não fizerem isso. Meus irmãos, saibam que isso aqui não é um simples ritual que nós fazemos. Isto é feito para Washington e para Dani, mas para vocês que fizeram esse mesmo juramento aqui, lembrem-se do que vocês prometeram e continuem a fazer isso com os filhos de vocês. Ensinem a eles o único caminho. O único caminho. Então nós vamos proceder então aqui com o batismo da Vitória. E aí, Vitória, está pronta? Tá, ela sorriu, ela está pronta. Vitória, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, seja louvado o teu nome santo e poderoso, porque pertencemos a ti. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo que nos batizou na sua morte e nos incluiu na sua ressurreição, para sermos completamente teus por toda a eternidade. Eu te rogo tuas bênçãos sobre Washington, sobre Dani, sobre Vitória. Que o Senhor faça com que Vitorinha cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que ela seja instruída e guiada pelos seus pais na reta justiça, que vem da tua palavra. Que ela seja sal da terra e luz do mundo. Que ela seja uma serva de Cristo e que a prioridade da sua vida seja a tua glória. Guarde-a em todos os seus caminhos, em cada passo, em cada fase da sua vida. E eu te rogo por cada família aqui também da nossa igreja. Da mesma forma, Senhor, procede com eles, conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Segundo Washington, pelo tamanho da minha mão, foi quase uma imersão aqui, né? Vamos, nesse momento, ficar em pé e receber a bênção do Senhor. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, muito obrigado por esse momento. Como igreja, como famílias, agradecemos pela bênção e herança dos nossos filhos, que o Senhor nos confia para que a gente possa treiná-los na Tua palavra, para que eles possam servir ao Senhor e amar o Senhor em suas vidas. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, para que a gente possa ser motivo de exemplo, de estímulo, de modelo para as suas vidas, para que eles possam ver em nós amor pelo Senhor e pela Tua palavra. Abençoa cada família aqui da igreja, Senhor Deus. Abençoa os pais, abençoa os relacionamentos, abençoe os filhos, ó Senhor Deus, para que nós possamos crescer saudáveis no Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que nos foi entregue nesta manhã. Dá ao nosso coração zelo, temor pelas Tuas verdades, ó Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra.